Muito bem, vamos para mais uma videoaula aqui na nossa turma e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada, que foi coeficiente de solubilidade, onde nós apresentamos aí os conceitos relacionados a ele: solução insaturada, saturada, supersaturada, precipitado, ou corpo de chão, corpo de fundo, depende do autor. E na aula de hoje eu separei aqui para vocês algumas questões nas quais nós vamos aplicar exatamente esses conceitos na parte prática do tema coeficiente de solubilidade. Desde já eu peço que vocês prestem muita atenção e, se gostarem do vídeo, ao final do vídeo avaliem, deixem sua opinião. Se tiver alguma sugestão, pode deixar também, fique à vontade. Diga-se de passagem, antes que eu esqueça, esse é um vídeo decisivo aqui para a turma de vocês. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que esse material que eu produzo é basicamente voltado para a turma do segundo ano do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Óbvio e evidente, por estar na plataforma universal como o YouTube, ele pode chegar para muitas outras pessoas, mas é em especial para os alunos do segundo ano do Nossa Senhora do Carmo. Então, o que é que acontece? Nos últimos vídeos eu tenho observado que há uma diferença, uma discrepância entre o total de visualizações do vídeo e o total de frequências na plataforma do Google. Entendam que eu não estou buscando visualizações. Esse canal aqui é uma metodologia que a gente tem utilizado para repassar conteúdo para vocês, certo? Porém, eu preciso que esse vídeo chegue a todos vocês, né, que fazem parte da turma do segundo ano, ou a grande maioria. Porém, eu quero chamar a atenção para outra coisa. O canal do YouTube, quando se cria um canal, quem tem canal sabe disso, ele tem um painel de estatísticas onde você tem diversas informações, não só visualização. Então, o que eu tenho percebido é que o tempo de visualização está muito baixo. Então não adianta você abrir o meu vídeo, só dar o like lá e sair. Eu não quero isso, eu não quero só a visualização, eu quero que você assista o vídeo, compreenda o conteúdo e avalie o vídeo, certo? Então eu peço encarecidamente, assistam o vídeo por completo. Existem informações durante todo o vídeo, porque se essa plataforma não for, né, abordada de forma séria, de forma satisfatória, nós vamos ter que retornar para as videoconferências, coisa que vocês mesmos, né, me disseram que não preferiam, que preferiam as videoaulas. Mas preferir videoaula para não assistir não dá certo, pessoal. Então fica aqui o meu apelo: assistam ao vídeo. Não só entre no vídeo, avalie e vá embora. Assista ao vídeo. Porque, repito, se as estatísticas não se modificarem, nós vamos precisar mudar de metodologia, infelizmente, apesar de alguns já terem me procurado. Dizer: Paulo, não mude, porque é bom, a explicação tá bacana assim. Mas eu não posso, não ter o que fazer, pessoal. Eu preciso atingir a maior quantidade de alunos da nossa turma. Se não estou conseguindo fazer, infelizmente, eu vou precisar parar de utilizar essa metodologia. Enfim, vamos então para a nossa aula de hoje, que é a resolução de questões. A primeira questão, uma questão bem simples, né, vem dizendo o seguinte: o coeficiente de solubilidade do KCl em água é de 34 gramas de KCl para 100 gramas de água a 20 graus. Qual será a quantidade de soluto que poderá ser dissolvido em 400 gramas de água a 20 graus Celsius? Bem, então, como nós dissemos na aula anterior, coeficiente de solubilidade determina o limite que eu posso dissolver, não necessariamente a quantidade que nós temos dissolvido. Nós já discutimos isso. Então, no caso dessa questão, o que é que nós temos? Primeira coisa, qual é o coeficiente da substância? 34 gramas em 100 gramas de água. Detalhe importante que nós discutimos também na videoaula anterior, ele especifica a temperatura porque ela influencia nesse coeficiente. Então, a primeira informação que nós temos é o coeficiente de solubilidade do KCl, do cloreto de potássio, que é de 34 gramas para 100 gramas de água.
certo? Vamos recordar aqui o seguinte, quando eu tenho uma solução, ela é formada de duas partes, o disperso e o dispersante, ou o soluto e o solvente. Aqui, pessoal, eu sempre devo lembrar vocês que esse valor aqui faz referência ao soluto. E essa parte aqui faz referência ao solvente, ao dispersante. Certo? Por que eu tenho que lembrar isso? Porque em algumas questões ele vai fazer referência ao sistema no geral. Aqui não, aqui ele está falando de soluto e está falando da água, no caso solvente. Mas tem questões que vão fazer referência à solução. Então, por exemplo, o que seria a solução? É a união de soluto com solvente. Então, muito cuidado com isso. Esses valores aqui abordam coisas individuais. Soluto e solvente. Se eu quiser falar do todo, eu preciso juntar esses dois valores aqui, tá bom? Mas a pergunta é, eu quero saber qual é a quantidade de soluto, certo? Quanto de KCl no caso, que eu vou conseguir dissolver em 400 gramas de H2O. E como é que a gente vai resolver isso? Bem, através de um cálculo matemático que a gente já utilizou bastante esse ano e vai continuar usando bastante, que é a regra de 3. Porque isso aqui é uma proporção. Ele está me dizendo o quê? Que eu consigo dissolver 34 gramas de KCl em 100 gramas de água. E a pergunta que a questão quer saber é, em 400 gramas de água, quanto de KCl que eu consigo dissolver? Então, uma regrinha de 3, tranquilo de fazer. Vamos aqui meios pelos extremos e resolver a nossa continha. Vai ficar 100 que multiplica x é igual a 400 que multiplica 34. Você já pode fazer a conta aqui direto. Eu não gosto de fazer isso. Sempre que eu percebo que dá para simplificar o número, eu vou atrás dessa simplificação. Então vai ficar 400 vezes 34 dividido por 100. Olha só que legal. Dá para simplificar esses dois zeros aqui de baixo com esses dois zeros aqui de cima. Chegando num resultado final, 4 que multiplica 134, vai dar, se eu não estiver fazendo conta errada, 136 gramas de KCl. Se eu fiz a conta errada, vocês me corrijam aí nos comentários, por gentileza. E está resolvida a questão. Então, em 400 gramas de água, eu consigo dissolver 136 gramas de KCl. Simples, prático e eficaz. Só montar a regrinha de 3, tudo tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos um gráfico, que por sinal é uma das questões mais comuns de aparecer em coeficiente. E ele diz assim: o gráfico ao lado, no caso abaixo, né, eu formatei para ficar mais visível, mostra a solubilidade de um determinado sólido em água em função da temperatura. Uma mistura contida de 30 gramas do sólido e 50 gramas de água, a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius, foi deixada para esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalização do sólido? Pergunta muito bacana, vamos entender aqui por partes. Ele disse o seguinte, eu fiz uma mistura que juntou 30 gramas do sólido e 50 gramas de água. Essa foi a mistura que foi feita. Começando a temperatura de 80 graus. Beleza? A 80 graus. Aí o que foi feito? Foi deixado, né, para esfriar lentamente e com agitação. Então a temperatura foi sendo diminuída e a solução continuou sendo agitada. E a pergunta é: a temperatura aproximada que deve começar a cristalizar. Ou seja, pessoal, preste atenção porque essa pergunta ela é muito bacana. Ele quer saber o seguinte. Basicamente, ele está dizendo que quando ele misturou essas duas coisas, isso daqui se dissolveu na água. Ponto. A pergunta a 80 graus.
A pergunta que ele quer saber é se eu for esfriando, em que ponto, em que temperatura essa substância aqui começa a se cristalizar, ou seja, em que temperatura esse sólido não vai mais conseguir se dissolver nessa quantidade de água. Paulo, e que pergunta mais, doida é essa? Não. Primeiro porque, olha só o gráfico. Ele é um gráfico crescente, que nós vimos lá na videoaula chamado de gráfico endotérmico. Por quê? Porque o coeficiente aumenta à medida que a temperatura aumenta. Se eu falar isso de outra forma, o coeficiente vai diminuindo a partir da temperatura também. Ou seja, 30 gramas desse sólido se dissolvem em 50 gramas de água a 80 graus. Isso pode não acontecer, por exemplo, a 40 graus, a 60 graus, a 20 graus, em temperaturas menores. E o que a questão quer saber é exatamente qual é essa temperatura. Até que temperatura isso aqui permanece dissolvido. Tipo, para baixo daquilo dali vai começar a formar precipitado ou corpo de fundo. Muito bem. A primeira coisa é identificar esse ponto no gráfico. Porque o que é que acontece? A temperatura que ele mencionou, 80 graus, tem aqui. Porém, quando eu olho para a solubilidade, está expresso em gramas do sólido para 100 gramas de água. E na questão ele está especificando 50 gramas de água. Então esse valor aqui eu não consigo encontrar ele aqui. Eu consigo encontrar a temperatura, mas esse valor eu não consigo. Então a primeira coisa a fazer é uma pequena conversão. Eu tenho que 30 gramas se dissolvem em 50 gramas de água. No meu gráfico, qual é a referência? São 100 gramas de água. Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver quanto? 60 gramas. Certo? Entendido? Paulo, não entendi. Galera, eu vou dizer de novo. 80 graus eu consigo achar aqui. Tá certo? 80 graus está aqui. Mas esse 30, eu não posso chegar aqui e olhar o 30. Por quê? Porque essa escala aqui está para 100 gramas de água. Confere? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu peguei a proporção que ele deu e dupliquei. Por que eu dupliquei? 50 para 100 está duplicado. De 30 para 60, obviamente, vai duplicar também. Então, esse valor aqui eu consigo encontrar. Eu posso olhar esse valor no gráfico, porque eu já estou utilizando a proporção correta de água. Então, vamos lá. A 80 graus, eu espero que tenha ficado entendido o que foi que eu fiz aqui. Eu converti a quantidade que ele deu para o gráfico, para que eu possa olhar esse valor no gráfico, tá bom? Então, na temperatura 80 graus, que está situada aqui, quanto que vale o meu coeficiente? Eu vou olhar aqui, vou chegar aqui na reta, ou na curva no caso, né? Porque não é uma reta, eu vou chegar na curva e vou projetar para cá. Tá vendo? Quanto que é esse valor aqui? Bem, se daqui para cá é 80, né? De 60 para 80, na metade do caminho, 70. Ou seja, a 80 graus, olha só o que é que a gente encontrou. Que a 80 graus, o coeficiente vale 70 gramas para 100 gramas de água. E aí vamos analisar. Realmente essa quantidade de sólido se dissolve aqui? Dissolve, pessoal. Por quê? Porque pela conta que eu fiz aqui do ladinho, que nós fizemos, eu tenho 60 gramas em 100 gramas de água. É o que ele tem. E eu posso dissolver até 70. Tá vendo que a massa que eu tenho é menor do que o meu limite? Então, beleza. Aí, qual é a pergunta? Se eu for diminuindo essa temperatura, a que temperatura isso aqui não vai se dissolver mais? Então, por exemplo, eu vou baixar de 80 para a temperaturazinha aqui do lado, vou puxar aqui um pouquinho para baixo. A temperatura aqui, digamos, é 70.
Então, em 70, qual vai ser meu coeficiente? Vamos olhar. 70, vamos olhar, tá aqui. Projeta aqui para o lado. Então, qual é a nossa outra temperatura? 70 graus. A 70 graus, quanto é que fica o nosso coeficiente? Coeficiente vai ser 60 para 100 gramas de água. Beleza? Aí o que é que acontece? Olha só, ainda vai dissolver o que eu tenho? Vai, mas é o meu limite. Eu ainda consigo dissolver. Mas qualquer valor para baixo disso, eu já não consigo mais dissolver. Ou seja, quando ele pergunta que temperatura aproximada deve começar a cristalização, é exatamente essa temperatura. Porque para baixo de 70, eu já não consigo mais dissolver a massa do meu sólido, sendo assim, portanto, a nossa resposta. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca lá no post na plataforma do Google ou deixa nos comentários do vídeo, tá bom? E para encerrar, vamos aqui para uma última questão, também de gráfico, né? Onde ele diz assim: observe o gráfico a seguir. Nós temos de novo um gráfico com 3 substâncias dessa vez. Aí ele pergunta: a quantidade de sulfato de césio, no caso CS2SO4, capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura 60 graus, em gramas é aproximadamente igual a. Então eu quero saber qual a quantidade de sulfato de césio, que no caso é o nosso soluto, que vai saturar 500 gramas de água. Atenção aqui, em que temperatura? 60. Então, primeira coisa, nós temos 3 substâncias. Para que eu vou usar essas duas? Para nada. Ele só mencionou o CS2SO4, que é essa aqui de cima. Segundo passo, qual a temperatura mencionada? 60. Então, eu vou pegar aqui, ó, 60 e vou até o gráfico do sulfato de césio. E o que é que eu vou encontrar aqui? O meu coeficiente, que vai valer o quê? 200. Então, pelo gráfico, o que é que a gente tem? Que a 60 graus, certo? A 60 graus, o meu coeficiente vai ser igual a 200 gramas, no caso do sulfato, para quanto? 100 gramas de água. Atenção com o gráfico, para 100 gramas de água. A pergunta, então, é o quê? Quanto da substância? Lembrando mais uma vez, esse pedaço aqui faz referência ao soluto. Essa parte aqui faz referência ao solvente. Então, o que acontece? Eu quero saber quanto que eu consigo dissolver, né, para atingir saturação. Qual é a massa de soluto que eu consigo dissolver em 500 gramas de água. De novo, nós vamos aplicar novamente, né, a regrinha de 3, que vai ficar mais ou menos assim. 200 gramas dissolve ou são dissolvidas em 100 gramas de água. Qual a massa de água que está sendo usada? 500 gramas de água. 500 gramas de H2O. E eu quero saber exatamente quanto que dá para dissolver. Então, vou fazer aqui de novo meios pelos extremos, como sempre. 100 que multiplica x vai ser igual a 200 que multiplica 500. Ok? Então, x vai ser igual a 2 que multiplica 5 é 10, com mais 4 zeros, dividido por 100. Beleza? Resultado da história, o meu x vai ser igual a, cortou aqui, né? Cancelei os 2 zeros de baixo com 2 zeros aqui em cima. O meu x vai ser igual a 1000 gramas, o que nos dá como a alternativa correta a letra E.
e está aí resolvida mais uma questão, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu peço até desculpas pelo comentário no começo, mas é o que eu disse. É o que importa para mim é chegar o vídeo inteiro, a informação completa até você. Então assistam o vídeo até o final, deixe a sua avaliação, preste muita atenção. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários ou poste na plataforma. Até a próxima aula. Tenham todos uma ótima semana.